Fala comigo, moçada, e aí, beleza? Tudo bem com todo mundo? Hoje nós estamos aqui no nosso programa Fala Comigo, recebendo ele, o vereador Emerson Carvalho. Emerson, bem-vindo aqui mais uma vez aos estúdios da TV Correia, agora no programa Fala Comigo. Tudo bem, Júnior? Beleza? Muito bom estar com você mais uma vez. Um abraço para você, para todos aí, telespectadores, a turma que te acompanha aí. Muito bom receber esse convite mais uma vez e estar aqui trocando essa ideia, né, falando de coisas boas para a nossa Ponte Nova. Hein? E hoje nós não vamos falar de futebol, hein? Assunto sério. Melhor não falar, né, Júnior? Melhor não falar, né? Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, você é vereador de segundo mandato. Eu gostaria que você fizesse um paralelo do primeiro mandato, da sua experiência de primeiro mandato e da sua experiência de segundo mandato, apesar de que ainda não tem um ano que você está. Mas o que você percebeu essa diferença mais maduro no cargo? Tem muita coisa que dá para perceber, né, Júnior? Eu acho que o primeiro mandato a gente fica meio inseguro com algumas coisas, né? A gente fica meio assim travado em outras coisas. A gente quer fazer às vezes, mas será que eu posso? Será que dá para falar isso? Será que dá para cobrar isso? Será que dá para fazer aquilo? E agora não, no segundo mandato a gente já tem uma experiência, né? E dá para cobrar melhor, né? A gente percebe as coisas mais fácil, o que está andando, o que não está andando, o que está agarrado, o que a gente pode falar que está bacana, né? Alguns setores da prefeitura que a gente percebe que está muito travado, muito devagar, muita coisa para acontecer, e aí muitas desculpas também, né? Agora, por exemplo, vem aí as chuvas, e aí para um pouco a cidade, para um pouco a Operação Tapa Buraco, para um pouco zona rural, que inclusive é uma das áreas que tem prosperado na prefeitura, né? O Danilo ganhou mais uma máquina, né, para trabalhar, alguns caminhões também a mais, e isso tem ajudado bastante aí na nossa zona rural, e eles têm feito um trabalho bacana na zona rural de Ponte Nova. Recentemente teve um problema aqui em Ponte Nova associado aos cemitérios. O que a prefeitura pode intervir nisso? O que a Câmara pode atuar nisso aí? Qual que é a sua visão, né, sobre essa situação? Porque me parece que uma pessoa não conseguiu enterrar ali um ente querido, deu uma confusão danada naquele momento. Na verdade, Júnior, a primeira pessoa que cobrou a respeito dos cemitérios aqui, né, através da Câmara, fui eu, né, através de uma palavra livre, né, e falei a respeito das taxas abusivas que estavam cobrando para fazer exumação de corpo e essas coisas mais. E aí o que acontece? A partir daí, a gente começou a se mover para melhorar a situação, para melhorar a questão, né, dos velórios, sepultamentos, melhorar taxas. E aí a própria Câmara, como viu que estava muito garrado esse projeto de lei vindo da Prefeitura, a Câmara criou o projeto de lei regulamentando, né, todo o serviço de cemitério em Ponte Nova. É importante a gente esclarecer isso porque tem muita gente que fala assim, outro dia mesmo uma pessoa me chamou e falou assim, mas a pessoa falou comigo que a Câmara que aprovou, que a Câmara que fez. Não, a Câmara fez o projeto de lei, tá? Regulamentando todo o serviço. Agora, taxa de serviço, né, valor de serviço, a Câmara não pode colocar. Mas o que seria essa regulamentação de serviço? O que foi incluso nisso aí? Regulamentação de serviço, por exemplo, enterros, né, quem pode ser enterrado, onde pode ser enterrado. Hoje, por exemplo, tem uma regulamentação para enterro, inclusive até de animais, cachorro, é um bicho de estimação. Por exemplo, né, a questão também de exumação, a questão também de não exumação, a questão de o serviço ser pela prefeitura e hoje de todo cidadão ter essa condição de ser enterrado. Tudo isso passou por esse projeto de lei que a Câmara construiu. Aí quando chega na hora de colocar preço, a Câmara não pode fazer. Quem tem que fazer é o Executivo. E aí, para surpresa de todos, né, inclusive minha, que a gente achou que ia ficar mais acessível para a população, ao contrário disso, a Prefeitura lascou aí no bolso da turma uma taxa assim, completamente fora dos padrões que qualquer um imaginava, né? Por exemplo, a taxa anual, que me parece que era de 14 alguma coisa, hoje passou para 30, 38. Eu estou falando por altos assim, mas é mais ou menos esse valor. Uhum. Uma taxa, por exemplo, para enterrar, hoje qualquer pessoa que for enterrar o seu ente querido, antes pagava R$106. Hoje, R$700. Tá doido? R$700.
taxa de exumação, que não existia essa taxa, né? Uma funerária da cidade criou essa taxa de exumação e começou a cobrar por ela. Foi aí que eu fiz a denúncia, né, através da Câmara. E, enfim, depois que veio todo o processo, né, para fazer o projeto de lei. E aí a taxa de exumação não existia no município, né? E através do decreto da prefeitura, hoje tem-se a pagar uma taxa de R$600. Então, resumindo, eu brigava pela taxa de R$1.200, que era inadequada, porque não tinha um projeto de lei que falava dessa taxa. Era indevida, né? Não poderia ser cobrada. E aí a prefeitura, fazendo a correção, colocando as taxas, ficou mais caro do que os 1.200, porque você vai pagar os R$700 para enterrar o seu ente querido, que era 106, e ainda vai pagar a exumação do corpo, se você tiver se você tiver um túmulo, né, e tiver que tirar os restos mortais de outra pessoa, você paga 600. Então 600 com 700, R$1.300, né? E aí regulamenta também todo o serviço funerário. Por exemplo, né, um negócio que eu fiquei muito chateado foi que as funerárias, né, elas que ficam com essa questão social, quando morre uma pessoa que não pode pagar o velório, né, cada funerária parece que fica de 2 em 2 meses, né, de plantão nessa questão para o município. E aí me parece que era R$1.000, aumentou R$200, R$1.200 agora. Essa prefeitura que paga esse valor. Para fazer o velório de uma pessoa que não tem condição. Sim. R$1.200. Então, ou seja, para algumas coisas aumentou a mixaria, né? Que nesse caso aí para a funerária, eu acredito que uns R$600 ficaria dentro do padrão para atender, né? Porque muitas hoje elas têm prejuízo em atender esse serviço social da prefeitura, né? E aí o que acontece? R$1.200 para enterro, para o serviço social. E tinha uma cratera também na época, né? Que era o meio termo, né? Se a pessoa não fosse nem muito pobre e nem muito rica, se ficasse no meio termo ali, né? Ela tinha o problema de enterrar. Nós conseguimos regulamentar isso. Mas de qualquer forma, mesmo regulamentando, né? E hoje tendo a obrigação de enterrar, tem que pagar os R$700. Esse meio termo aí que sempre se lasca, né? Porque ele é rico para ser pobre e pobre para ser rico. É, né? a maior parte da população. É a parte do bolo aí da sociedade, né? Dentro das suas cobranças como vereador, eu percebo também, acompanhando aí as suas redes sociais, uma cobrança maciça sobre o Demais. O que está acontecendo aqui no Demais de Ponte Nova, Emerson Carvalho? Então, Júnior, se eu não me engano, nós temos 3 anos de aumento de conta em Ponte Nova e vamos para 4 anos agora no ano que vem, né? Do Demais. Eu não sei se você se lembra quanto você pagava, né? De conta de água aqui em Ponte Nova, mas normalmente uma conta de água aqui em Ponte Nova, me parece que era até taxa única, né? Taxa mínima, né? Era R$40, R$44, né? E aí depois do aumento, desse primeiro aumento que teve na gestão do Wagner ainda, deu uma disparada, né? Tipo assim, hoje em dia tem gente que paga 150, 200, 250. Tem uma pessoa que deu entrevista lá no dia da nossa comissão lá na Câmara, falou que é R$250 que ela paga de conta. Então, resumindo, de R$40, de 44 para 200, ao salto que deu, né? E aí você faz uma análise geral de Ponte Nova inteira, é muita grana, né? E aí o Demais hoje não está dando conta de pagar suas contas, né? Eu pedi uma auditoria através da Câmara, estamos estudando essa questão dessa auditoria, né, porque não depende só de mim, eu peço, mas quem tem que aprovar essa auditoria é a mesa diretora, então estou aguardando essa resposta da mesa diretora quanto a essa auditoria. Através dessa auditoria, né, é contratada uma empresa, a Câmara contrata uma empresa, né, e essa empresa vai fazer essa auditoria fiscal, né, sabendo de tudo que está acontecendo na empresa, né, como é que está a saúde financeira, por que está assim, o que fez chegar nessa situação que está, sabe? A gente sabe que a ET é um grande gargalho que levou muito dinheiro nessa situação, né? Mas hoje, por exemplo, quem paga a ET, as contas da ET, já não é mais o Demais, né? Já é a prefeitura. E aí tem muitas outras contas que também a prefeitura está começando a arcar. Por exemplo, a Operação Tapa Buracos. Mas está arcando porque o Demais não está conseguindo financeiramente bancar isso aí ou porque foi feito? Exatamente, é o que a gente percebe, que não está conseguindo arcar, né? Tem um teto que eles podem gastar mensalmente, anualmente, e aí já está ficando apertado a situação. E a gente percebe um serviço muito ruim na rua, né Júnior?
Mas é um ruim que começa lá de cima, da direção, do pessoal que tá na diretoria, e lá embaixo a turma quer fazer o máximo que pode, mas não consegue. Muitas vezes com cola estragada, com cola já vencida, aquelas colas que colocam em cano, e aí tem que voltar 2, 3 vezes para fazer o mesmo serviço. Cara, isso é dinheiro público. E aí o pessoal não valoriza, né? Não valoriza. E agora foi aprovado mais um aumento. Sabe, isso aí é interessante a gente falar também, que esse aumento, né, é uma agência reguladora que passa, que tem que ter o aumento, e aí o aumento já é direto, não passa nem pela Câmara, né? O aumento... Vai aumentar de novo a conta de água. 13%. Você tá doido? Tá, meu querido? 13% aí. E você? Eu te pergunto aí, você aprova o aumento da conta de água? Você, com esse serviço que o Demais está fazendo aí pra gente? Cara... Tá prestando? Tá puxado, né? Tá puxado. Eu aqui, né, no condomínio que a gente não paga água, mas eu fico vendo ali a tabela que eles colocam de valores que o condomínio gasta e realmente está tendo esse salto no que tange a água. O demais tá aí nas ruas, começa um serviço, não termina, passa para outro, e o pessoal começa a reclamar disso aí. E pelo que eu conversando com pessoas lá dentro, é muito cacique para pouco índio. Colocaram muita gente de chefia no demais. Você acha que essa chefia ela é qualificada para poder orientar a turma que está aqui a fazer o serviço? Então, Júnior, é muito pouco tempo para fazer essa avaliação, sabe? Mas o que a gente viu até agora é difícil, tá? É difícil porque a gente percebe que não melhorou nada, e já tem praticamente um ano de gestão, né? Não melhorou nada da última gestão para essa gestão. Eu digo atendimento ao cliente, né? Atendimento no final de semana. Cara, esse final de semana, 4 bairros, aí inteirou o 5º, que me passaram uma mensagem aqui quando eu postei o vídeo, falando que lá também estava sem água. Então, 5 bairros sem água no final de semana. E aí as pessoas ligam, não conseguem falar no final de semana, entendeu? Agora você imagina, você rala a semana inteira. Aí você vai lavar seu carro no final de semana, você não pode. Você vai tomar um banho de ducha lá no seu quintal, você não pode. Você vai lavar um negócio diferente na sua casa, você não pode. Entendeu? É pesado. Então, resumindo, né? Se a gente for analisar por esse lado da prestação de serviço, né? O que melhorou? Pelo contrário, cara, a gente está vendo que está piorando, né? Essa questão do atendimento é uma delas. Questão do atendimento no final de semana e durante a semana também, né? Tem muitas reclamações de que as pessoas estão sendo mal atendidas durante a semana. Mas o que você acha, por que isso acontece? É o funcionário que está ali de má vontade ou a coordenação que está emburrando a turma lá ou não está tendo a cobrança devida? Porque né, tem gente que vai com aquela má vontade, sem vontade nenhuma de trabalhar, então nem sempre é culpa da própria autarquia, mas também deve existir ali uma cobrança interna, né? Eu acho que tem que ter o diálogo diário, sabe? Aquela conversa, né? Ô, gente, vem aqui, vamos trocar ideia aqui, vamos ver o que dá para melhorar, o que dá para fazer. Porque o pessoal da diretoria, por mais que eles queiram fazer algo bacana, eles não estão na rua todo dia. Eles não sabem os sacrifícios que é na rua todo dia, sabe? Então, resumindo, né? Muita coisa errada em questão de salário. Ah, que fulano de tal ganha uma hora extra, eu faço a mesma coisa que ele, não ganho. E aí a galera vai empurrando com esses trem chatinho, né, com essas coisas chatas, e aí no final, na hora de entregar um serviço, é igual a empresa normal, né? Se você não tiver ali a galera na mão, como é que você vai fazer para a galera entregar um serviço todo? Né? Você não vai trabalhar sozinho, vai? De jeito nenhum. Então se você não tiver uma equipe bacana que tá junto com você, você é o responsável por isso. Verdade. Né? Outro BO também, Emerson, que tem rolado aqui em Ponte Nova, principalmente nas redes sociais hoje, eu acho que ela pauta muita coisa que acontece aqui na cidade, são os ônibus da São Jorge. Me parece que foi assinado agora um contrato, tiveram uma reunião para poder falar sobre isso aí. Me fala em que situação que está a prefeitura e a São Jorge, que não tinha ainda o contrato assinado, a São Jorge estava trabalhando, né, praticamente por conta dela, e como que está isso hoje, como que você avalia o que a São Jorge tem entregado à população pontinovense? Ô Júnior, toda ação em questão de transporte, não é? Nós temos que entender que hoje parte da prefeitura, né? O transporte que temos hoje, pior ou melhor, quem manda é a prefeitura. Sim. Se eu vou colocar um ônibus a mais no seu bairro, se eu vou tirar, eu tenho que ir lá na prefeitura e pedir.
né? Porque senão não colocam e não tiram, entendeu? Agora, em questão da qualidade do transporte, o transporte no Brasil já vem sucateado há muito tempo, desde a pandemia, né? E agora estourou essa bola de neve. Ou seja, nós chegamos num ponto aqui em Ponte Nova, por exemplo, ou que a prefeitura assume a situação e compra os ônibus, né, para que aconteça o transporte público, ou então a São Jorge vai comprar os ônibus, né? A São Jorge comprando os ônibus, o que acontece? É importante a gente alertar a turma dessa questão. A São Jorge comprou os ônibus. Quem paga essa conta dos ônibus novos não é a empresa, não é a prefeitura, sou eu, você, é a Sim, população. é quem anda no ônibus. Exatamente. Então, resumindo, né? É uma pergunta até interessante se deixar. O que você preferia no seu caso? Você não anda de ônibus, mas se você andasse, você preferiria andar no ônibus novo pagando R$10 ou continuar com um ônibus mais velho pagando R$2,50? Porque aí também tem aquela população que não consegue pagar esse valor, por mais que seja mais confortável e tal. Talvez a prefeitura tirar do subsídio, que ela paga um valor altíssimo, acho que são R$500 mil por mês, né? Ela paga de subsídio a São Jorge. De repente, tirar deste valor e comprar os ônibus e não passar o subsídio para São Jorge ter, porque a sensação que dá é que a São Jorge fica ali empurrando com a barriga, faz um remendo aqui, faz um remendo ali, e no final o negócio não anda. E, consequentemente, com isso, está obrigando a população a andar de carro, a andar de moto, e com isso gera um outro problema, que é o trânsito em Ponte Nova. Então, talvez seja mais interessante a prefeitura arcar com a compra desses ônibus. Está aqui São Jorge, os ônibus estão aqui, e a gente não vai pagar o subsídio. Exatamente. Aí tem que ver se a prefeitura vai continuar pagando e aí vai aumentar o subsídio, né, Júnior? Tem isso também, né? Agora, tem uma outra forma também de se fazer a coisa, né? Nós temos hoje, por exemplo, o transporte escolar que leva um bolo de dinheiro por mês, né? Mensalmente falando. Porque, por exemplo, esse celular aqui, ó, para mim comprar, para você comprar, R$2.000. Para a prefeitura comprar, R$5.000. E isso acontece com qualquer produto. Mas por que tem esse aumento quando é serviço público? É bem complicado. As empresas, quando você faz a cotação de preço e fala que é para a prefeitura, automaticamente já lá em cima, entendeu? E aí isso não quer dizer que o preço está alto, que o serviço também é bom, que o que eles estão vendendo também é bom, né? Tem esse lado da coisa também. Né? Mas enfim, falando da São Jorge, nós tivemos semanas passadas aí para trás uma reunião com o Flavinho e com o Rodrigo, que é da acessibilidade, mobilidade urbana de Ponte Nova. E aí uma questão que a gente acordou com eles foi que o contrato da São Jorge com a prefeitura ainda não está assinado. Ainda não? Não. A São Jorge já tem um tempo, né? Tá passando a hora, né? Parece que algumas modificações que fizeram no contrato, enfim, estão fazendo essas correções e para assinar o contrato. Mas, como eu falei, tudo depende da prefeitura, tá vendo? Garrou na prefeitura. O contrato está agarrado e a São Jorge está praticamente fazendo um favor para você, para mim, para a população toda e para a prefeitura também. Mas sem esse contrato, não é ilegal a prefeitura continuar pagando o subsídio? Eles têm um contrato provisório, sabe? Ah, tá. Entendeu? Com a São Jorge, né? Não é ilegal, não. E porque a prefeitura, de qualquer forma, ela tem que arcar é obrigatório o transporte público, né, municipal. E isso dá até cassação de mandato caso não aconteça. Caso a São Jorge pare, não tem outra empresa para fazer. O doutor Mil tem que se virar lá e tem que carregar no carro dele. Pega o carro dele e leva a turma, tem que se virar. E aí, meu amigo, nós cobramos deles uma resposta rápida, sabe? Porque eles têm 6 meses ainda para se adequar ao novo contrato. Então a população só se lascando, só pagando a conta, né? Nesses ônibus aí sucateados, sem manutenção, com essa dificuldade toda de horários, enfim, e aí por aí vai. Todo mundo já sabe. Nós acordamos que assim que assinar o contrato, eles vão fazer uma força-tarefa, né, para procurar melhorar ao máximo que puderem, né, de início, né, para atender aí essas ocorrências que vem acontecendo aí de ônibus quebrado, de falta de ônibus no horário, e por aí vai. O pessoal fica bravo, né? Porque um gargalho muito difícil. Depende aí para ir trabalhar, para voltar para casa, você está cansado aí, você está voltando para casa, o busão não é fácil, ele quebra, você fica ali sem saber se vai chegar outro, se você segue o caminho a pé, e quando quebra, você segue a pé, você não é ressarcido também, né? E todo dia tem vários grupos aqui de transporte de bairros que... Onde é que o ônibus está?
Ué. O ano já passou? Tá chegando? Ué. E virou meme, né? O pessoal fica inseguro, cara. Fica inseguro. Não sabe se vai vir, ué. E com isso está obrigando a população a cada vez mais comprar o seu carro, comprar sua moto, aí aumenta a poluição, aumenta o trânsito na rua. E é importante a gente falar que nessa questão aí do transporte, a gente, por exemplo, eu, por exemplo, né, como vereador, só posso cobrar. Cobrar, encher o saco deles até fazer alguma coisa diferente, porque a gente é limitado nessa questão, a gente não pode ir a mais que isso, né? Você citou aí o Rodrigo, que é o responsável lá pela CEMUT hoje, o antigo Demutran, hoje é Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade Urbana. O que você está achando dessa secretaria? Como que está aí a acessibilidade aqui em Ponte Nova, a mobilidade urbana? A gente vê que nos horários de pico ainda o trânsito está intransitável, principalmente naquele miolo ali do Ponto Frio, que pega ali por Mila, aquele pedaço embola, você vendo Bradesco ali, Ponto Frio, Mila Centro, embola tudo. Na verdade, a minha opinião é interessante, né? Porque quando eu falo, às vezes eu agrado alguns, né? E os outros não agrado tanto, né? Mas eu não estou aqui para agradar ninguém, né? Eu estou aqui para atender a população. Quem me cobra e quem paga meu salário é a população, né? O que acontece? A mobilidade urbana, ela tinha que acontecer de alguma forma em Ponte Nova, né? Essa foi a forma, né, que o Dr. Milton encontrou de melhorar a situação do trânsito na nossa cidade, dando um pouco mais de conforto para as pessoas que trabalham nesse setor, que é o trânsito, né? Carros novos, inclusive a questão agora até de drone, né? Enfim, algumas coisas que estão ajudando, motos, estão ajudando o trânsito, ajudando a melhorar o trânsito, né? Mas ainda falta muito, né, Júnior? Ainda falta coisa demais. Nossa Senhora. A gente pega aí, a gente percebe, igual você falou aí, no horário de pico, né? Agentes, cadê os agentes no horário de pico? Para ajudar nos principais pontos? Não tem. Entendeu? E isso a gente vem brigando desde lá de trás, mudar os horários dos agentes para se adequar a esses horários de pico. De manhã, né? Na hora do almoço, à noite. Tem os horários que precisam se adequar e deixar alguns de plantão em pontos, né, de estratégia aqui na cidade. Por exemplo, um sinal que está demorando muito, aí não está passando carro no outro sinal, vamos embora, liberar o trânsito, entendeu? Para fazer essa mobilidade acontecer. E a mobilidade vem muito também de acessibilidade, né? O que acontece? Eu não estou falando de acessibilidade de cadeirantes, dessas questões, que precisa também. Eu estou falando, por exemplo, que eu não concordo com a questão de, vamos comprar o drone. Beleza, vamos comprar o drone. Mas por que não fez ali, por exemplo, né, com esse dinheiro, eu também posso estar falando bobeira aqui, que eu não sei se a verba foi destinada para isso, mas se não foi, por que não fez ali, por exemplo, a subida do Paudar ali, fazendo aquela volta, né, logo debaixo dos conjuntos de prédio ali, para descer direto, né, parece que é a Abdala Felício ali, para descer direto, ao invés de fazer aquela quina lá perto da Big Bia, sabe? Isso é mobilidade. Entendeu? Nós precisamos dar melhoria no nosso trânsito. E para isso, alguns pontos de sinais que nós precisamos, hoje está faltando em Ponte Nova, né? Um ponto de sinal hoje, por exemplo, que já está passando a hora de colocar um sinal na saída para Viçosa ali, né, no Gavetão. Passou da hora do sinal ali, ué, né? Tem alguns outros pontos que o trânsito já está assim, um caos, né, que precisa fazer correção. Nós temos um negócio interessante aqui, que eu já pedi, né, inclusive até através de requerimento, e vou pedir de novo, até ver se acontece alguma coisa, é a respeito das faixas pedestres, né? Você vai em cidades aí, por exemplo, Espírito Santo aqui, se descer para o Espírito Santo aqui, você percebe que toda a faixa pedestre tem escrito, atenção, faixa de pedestre, né? Respeite a sinalização, alguma coisa assim. Aqui em Ponte Nova, o pessoal daqui sabe que tem que parar para a faixa pedestre, mas o pessoal de fora não sabe, né? Então passa direto, tá nem aí. Mas isso aí não é questão de bom senso, de aprender na autoescola. Você viu a faixa, tem uma pessoa atravessando, o que muita gente confunde, né? Também, que essa aí é mais a questão de educação. Muito pedestre também confunde, aí eu vou defender aqui em algumas situações, porque o pedestre acha que é só pisar e atravessar, tem que dar um tempo hábil do motorista também enxergar que ele está ali, né? Porque o cara vem ali
e do nada a pessoa atravessa, não dá tempo dele parar. Se ele parar, talvez ele cause um acidente com quem vem atrás. Então, eu acho que é bom senso dos dois lados, tanto do pedestre, de olhar, o que eu faço quando eu vou atravessar a faixa? Eu desço o meio-fio e paro ali. O carro já viu que eu desci o meio-fio, eu quero atravessar. Mas se o carro não para, eu não vou caçar. Sim, mas não é pedir demais ter uma faixa de sim. advertência, né? É um alerta, né? Exatamente, faixa de pedestre à frente. Tem que ter uma campanha de educação no trânsito, que tem cada motorista que só Jesus. Eu acho que nós faríamos um avanço muito grande em Ponte Nova, né? Com a Guarda Municipal. Já pensar nessa questão da Guarda Municipal, sabe? Nós temos alguns projetos de lei aqui em Ponte Nova que não acontecem por falta de educação de algumas pessoas, né? Por exemplo, tem um projeto do Wagner, que é a respeito de empinar as bicicletas, dar grau de bicicleta na Praça de Palmeiras. Tá lá com as crianças pequenas, estão os marmanjão lá dando grau. Tem um projeto de lei, né, que proíbe. Só que a prefeitura não consegue fazer uma força para colocar em prática, sabe? Mas essa proibição de bicicleta na Praça de Palmeiras, ela não é de agora. Porque eu me recordo, eu era criança ainda, tinha ali um trailer da Polícia Militar, e meu pai comigo ali, de bicicleta, o policial falou com ele, falou assim, não pode andar de bicicleta aqui. Ele ficou bravo na hora lá e tal, não sei o quê, mas já é de algum tempo. Sim. Só que tiraram da praça o policiamento. Né? Eu acho que é interessante ter ali um ponto policial, um ponto de apoio ali, justamente para inibir, porque aquela praça também virou um ponto de drogas, né? de brigas, porque é muito escura, as pessoas têm medo de ficar ali na praça após determinada hora, porque realmente é muito perigoso, ela não fica mais movimentada, ela não é tão bem iluminada. E talvez, nesse caso, a Guarda Municipal, se colocasse ali durante 24 horas um policiamento, talvez resolveria boa parte do problema. É porque a Guarda Municipal, né, além de ajudar nessa questão de espaços públicos, né, ainda tem também a questão de ajudar no trânsito, né, Júnior? E a Guarda Municipal tem poder para prender a pessoa. Né, o poder de polícia, poder de polícia, então o que facilitaria a questão de segurança na cidade. Outra coisa também que está acontecendo muito em Ponte Nova são as buracadas, isso já é crônico da cidade, não é de agora, já é de muito tempo. E com isso vem as operações tapa-buraco, muitas vezes é um remendo ali mal feito, outras vezes faz uma coisa mais trabalhada, mas está chegando também o período de chuva e os buracos ainda não acabaram. Qual que é a visão do Emerson Carvalho sobre isso aí? O que tem que ser feito de imediato? Então, deixa eu perguntar para você de novo, né? Você tem andado a cidade aí, não tem? Tem muito buraco? Oxe! Tem um pouco de cidade no meio dos buracos. Nós recebemos lá na Câmara, na nossa Comissão de Serviços Públicos, né? O Bruno, que é secretário de Obras, junto com a Fernanda, né, que é secretária do governo. E conversando com o Bruno, eu questionei a ele, falei, Bruno, me responde uma coisa aqui. Vocês estão fazendo ali a saída ali daquela pista do Corpo de Bombeiros, bacana, tem que fazer mesmo, né? Ótimo. Fizeram lá em torno lá da praça lá do Novo Horizonte, que inclusive, Demais, você chegou a receber vídeo lá esses dias, não, né? Não. Então estourou um cano Demais, arrebentou um bocado de asfalto lá já. E aí fizeram em torno da praça, tem que fazer? Lógico, que ali era um horroroso, muito ruim. Bacana demais. Mas, peraí. Vamos tentar aqui pensar um pouquinho em uma cidade planejada e organizada. Eu estou fazendo licitação de asfalto. Primeiro, Júnior, vamos fazer o básico. O que é o básico? O que o povo quer de básico na cidade? Faixa de pedestre, né? Beira-rio sem cair nenhuma gaia na cabeça de ninguém, né? Tapa-buraco, né? E aí você pega esse dinheiro que foi investido para fazer os recapeamentos, ao invés de você dar uma geral na cidade, olha, Júnior, nós podemos passar 5 anos tapando buraco em Ponte Nova, do Demais que a gente não consegue tampar tudo, cara. É buraco demais que o Demais já abriu aí, rapaz. Entendeu? É muito asfalto. Você está falando de agora ou já... Não, que já vem abrindo e que não vai fechando, que vai ficando, né, por aí, entendeu? Então, resumindo, né? Meu questionamento para ele foi esse: por que não organizar a cidade primeiro, fazer o tapa-buracos e depois você parte para essas áreas que precisam ser feitas, né?
Por exemplo, essa área que foi feita lá no Novo Horizonte, essa ali no Bombeiro, que não fez completa, né? E outras áreas da cidade que precisam de um recapeamento, precisam do asfalto. Não. E o que você acha de a gente fazer os dois? Ele falou assim comigo na hora, o que você acha de a gente fazer os dois? Eu falei, olha, por mim, recurso, cara, tranquilo. Só que agora não tá fazendo nenhum nem outro, travou tudo. Não deu faz um tapa-buraco e nem... Ô, gente, agora vem um período de chuva, né? Dá para fazer tapa-buraco no período de chuva? Dá, né? Seca 2 dias, vai lá e faz. Mas já é mais difícil, tem que calcular com o tempo que não choveu, fica travado, sabe? E aí, resumindo, né? O asfalto, depois que você coloca ali, lugar também úmido, já não trava mais da mesma forma. Então, resumindo, né? A gente precisa, cara, organizar a cidade primeiro, para depois começar a fazer as obras paralelas. Colocar a Rua Santo Antônio de mão dupla. Inclusive, no início do mandato, eu estive lá com o Dr. Milton, né? Que eu estava, né, tranquilão com ele. Na verdade, eu estou tranquilo com ele, né? Só as cobranças aí a mais, né? Eu não tenho nada contra ele. Como pessoa, nada contra. E aí, o que acontece? Estivemos lá no Fortaleza, né, no início de Fortaleza ali, e ele prometeu o pessoal pediu, prometeu o pessoal que ia voltar mão em contramão ali, né, na Santo Antônio. Mas você passou na Santo Antônio, você viu como é que tá de buraco lá? Também, e ali voltou mão em contramão, me parece que já tiveram alguns pequenos acidentes ali, porque os carros ficam estacionados ali. Ali não comporta estacionamento e mão dupla, são ruas estreitas. Né? Então, Ponte Nova parece que ela não foi projetada para crescer o tanto que ela cresceu com o passar do tempo. Então, de fato, tem que fazer essas adaptações no trânsito, proibir estacionamento, mas ali, como são casas mais antigas, e comumente essas casas mais antigas não têm garagem, então os moradores se veem obrigados a deixar o carro na rua. Então, talvez não tivesse sido interessante colocar ali mão dupla novamente. Mas ficou a vida toda como mão dupla. Tá, mas a quantidade de carro aumentou bastante. Eu passei por ali algumas vezes depois já de mão dupla e realmente eu, particularmente, achei muito perigoso. A Carangola também se encaixa nesse mesmo padrão de uma rua estreita, muito movimentada, que está mão única, mas ali você não vê falar que teve acidente, você não ouve falar. E na Santo Antônio ali parece que já aconteceram algumas bitoquinhas de um carro com o outro ali. Batida de frente, né? É verdade. A gente tem que procurar melhorar a vida das pessoas, sabe? De forma que não atrapalhe outras questões, outras coisas, né? Então, resumindo, é muito importante que a prefeitura faça primeiro o básico acontecer, para depois, né, ir dando lapidadas aí e outras questões que precisam ser feitas na cidade, entendeu? E você também colocou algumas emendas impositivas aqui para Ponte Nova. Eu queria que você falasse um pouquinho delas para a gente. Sim, tem emendas do ano passado que estão sendo pagas agora, né? Por exemplo, na semana passada eu tirei fotos da praça das 2 igrejas, né? Igreja da Santo Antônio, no 1º de maio, e Igreja do Rosário, também ali na área central, ali perto do 1º de maio, né? As duas escadarias sendo refeitas e o corrimão das 2 escadarias sendo refeito também, sabe? Com a iluminação que eu tinha pedido também, né, no outro governo, que agora está saindo. Uma outra iluminação também no Cruzeiro, ali pertinho ali do cemitério da cidade, tinha um lugar lá, um canto lá que era muito escuro, já foi colocado o poste no lugar, né? Eu destinei 12 mil reais para Amigos da Base, na outra gestão, no ano passado, né? E fizeram um vestiário lá no 1º de maio, feminino, né? Porque hoje em dia as mulheres também jogam bola, sim, né? Sim. Então não tinha, e aí adaptaram, fizeram lá, ficou bacana demais. Inclusive tem que fazer um vídeo lá mostrando. E 60 mil para fazer uma quadra, na verdade não é para fazer a quadra, né? Para reformar, ajudar na reforma da quadra, lá no campo do 1º de maio, e abrir essa quadra para a população, já que ali a gente não tem um espaço, né, destinado de lazer para a população. E tem também algumas coisas que já estão prontas, né? Destinei verba para a quadra da Vila Alvarenga, para a quadra da Vila Oliveira, que hoje são espaços esportivos que estão tendo campeonato, a galera está, né, participando, interagindo. Alguns parques, por exemplo, da Vila Oliveira, iluminação na Vila Oliveira,
Enfim, tem muita coisa boa que a gente fez com emenda, com verba. E agora até a desse ano, que eu já destinei também, né? Posso falar para vocês aqui? Fica à vontade. Vamos lá. Destinação de emenda deste ano, inclusive, não falei nem na Câmara ainda, no primeiro lugar que eu falo aqui de emenda impositiva. Exclusivo, hein? Bota exclusivo aí, rapaz. Foi exclusivo porque dá trabalho para fazer. Minha destinação de emenda impositiva esse ano. Vamos lá, turma, ó. 15 mil reais para o Corpo de Bombeiros de Ponte Nova, 15 mil reais para a Polícia Militar de Ponte Nova. Na verdade, são duas instituições que a gente precisa ajudar, né? E essa ajuda parece pouco, 15 mil reais, mas para eles lá faz muita diferença, sabe? Em questão de comprar material, né, para a ajuda deles no dia a dia. 10 mil reais para a Guarda Mirim de Ponte Nova. 20 mil reais para a associação, né, do 1º de maio, para custeio de cestas básicas, para ajudar a comunidade também, quem precisa, enfim. Reforma de instrumentos do Carnaval da Associação do 1º de maio, 10 mil reais. Projeto Educação no Trânsito. Esse projeto é um projeto meu, Educação do Trânsito nas escolas, sabe? Que ele não está em prática devido à falta de recursos, né? Ou seja, material didático que às vezes as estruturas precisam, né, para colocar nas escolas, fazer brincadeira com os alunos, sabe? Então eu destinei, né, para esse projeto, para que ele aconteça, 20 mil reais, né, para o Demutran, para colocar esse projeto dentro da sala de aula, sabe? O que você falou, né? A gente precisa de educação no trânsito, né? E tem que começar aonde? No berço, na base. Reforma do Centro Comunitário do Novo Horizonte, 10 mil reais. Centro Comunitário do Novo Horizonte está jogado às traças. Inclusive, a gente fez um convite para a secretária de Assistente Social, né, para estar com a gente lá na Comissão de Serviços Públicos, para falar dos centros comunitários que nós temos em Ponte Nova, todos largados às traças, né? Tem muitos aí que precisam passar por uma reforma. Esse do Novo Horizonte, que já era um projeto meu, destinei os 10 mil reais para lá, mais 12 mil reais para terminar esse vestiário feminino lá no Amigos da Base, né? E também para ajudar a criançada do esporte. 40 mil reais, que foi, na verdade, uma promessa do Wagner, e ele não conseguiu cumprir a tempo, né, de colocar um parque infantil lá na Rua Vigário João Paulo, no centro ali, Rua do Escanteio, que você já jogou muita bola lá. Deixou, né? 40 mil reais. 40 mil reais para um parque também, né, um parque do tamanho desse da Praça de Palmeiras, para a comunidade do Voaçu, que será instalado próximo ao campo municipal do Voaçu lá, que também, né, será muito bem empregado, porque a criançada ela não tem espaço de diversão, né? Então, enfim. 14 mil reais para ajudar o time Cosmos, onde eu faço parte lá do time, faço parte da diretoria. É um time que pega muitos meninos carentes, né, para trazer para o esporte. E eu acho que um caminho que a gente tem hoje, né, para tirar essa criançada, às vezes, da rua, né, para dar alguma coisa, dar o que fazer, o esporte está em primeiro lugar, viu, Júnior? Porque o esporte, a criançada já gosta da natureza, salva vidas, né? Exatamente. Então a gente tem muito empenho nessa questão do esporte, inclusive essa questão do Cosmos aqui, né, nesses 14 mil, além de bolas, jogo de camisa, vai ter também chuteiras, sabe, para quem não tem. Então, muito legal essa destinação aqui. A FUNSAM é uma associação para pessoas que têm alguma deficiência, sabe? E toda quarta-feira eles reúnem, fazem lá lembrancinhas, pintam os paninhos, sabe? Um trabalho muito bem feito. Tem uma diretoria muito legal, né? E todo ano eu destino para eles. Esse ano também eu destinei 10 mil reais para esse projeto, que é bacana demais. Movimento Sabedoria e Paz, que é um movimento também que agrega pessoas idosas, né? Tem uma reunião por semana, também ajuda essas pessoas com psicólogo, enfim, muita conversa. 7.500 reais para eles. Rede de nylon para o fechamento superior da quadra da Vila Oliveira. Por quê? A bola está passando por cima da tela e está caindo no córrego, sabe? Do lado ali, entendeu? Uhum. Então, o fechamento de nylon vai ajudar. 10 mil reais para esse fechamento de nylon. 10 mil reais para o teatro, a turma do teatro aí, Viver com Arte, né? Turma da Cultura. Projeto do Diego, você conhece? Não. O Terapia com Cães? Ah, tá, o Diego... Um baixinho, Terapia com Cães. Um palmeirense? Palmeirense, exatamente. Aí o que acontece? O Diego, cara, ele tem esse projeto com os cães, ele pega os cães, né,
e os cães treinados já a dar carinho, a dar afeto, e leva para o asilo, né, leva para o lar das crianças, enfim. É um projeto assim muito top, e eu tenho o prazer de estar ajudando ele lá nesse projeto, né, com 12 mil reais. E, por último, 18 mil reais com a reforma lá da quadra da escola do Valaçu, que está precisando de pintura nova, 18 mil reais para pintura. Lembrando que a nossa emenda impositiva é de 561.731,82, né? 280.865,91 eu vou destinar exclusivamente, né, lá para o municipal, onde o Pacheco tem lá a sua turma, né, do esporte. Aí você pergunta assim, mas não é para a saúde? Sim, é porque lá será, até que me prove o contrário, falaram que será montado um espaço para crianças, né, que têm algum transtorno, crianças autistas, né? E nós temos muitas mães autistas hoje em Ponte Nova que precisam muito desse apoio, né? E esses 280 mil é para comprar equipamentos, né, de saúde para essas crianças, equipamentos para fazer uma fisioterapia, equipamentos para fazer massagem, né, camas, e eu acredito que vai agregar demais, né, mais um projeto para essa criançada aí, porque a gente recebeu essas mães, sabe, cara, lá na Câmara, e a gente percebeu o quanto essas mães têm dificuldade para criar essas crianças que têm um déficit, né, diferente, né, essas crianças que têm assim, um transtorno diferente, né, ou seja, autistas, né? E aí a escola acaba salvando bastante as mães, né, porque a escola hoje em dia é inclusiva, né, precisa ser inclusiva, mas precisamos de um espaço como esse, né, para agregar ainda mais e dar um conforto a mais para essas mães. Vai salvar, vai somar. E para a gente finalizar, eu gostaria que você fizesse a sua avaliação nesses quase um ano de governo Dr. Milton Irias. Ô Júnior, cara, a gente percebe que tem muitas coisas, né, que o Dr. Milton está tentando, né, mas tem muita coisa para organizar, cara, e eu, por exemplo, com a experiência que eu já tenho aí, eu não sei se vai dar conta de fazer tudo o que pretende, sabe? Que é muita coisa para ser feita e às vezes pouca verba para gastar. E se você não souber administrar essa verba, né, na cidade, com o que precisa ser feito, com o que precisa organizar a cidade, com projetos que precisam vir, por exemplo, da rodoviária nova, né, da velha que vai virar nova de novo, que gastam dinheiro, e outros projetos a mais, se você não organizar isso bem organizado com a sua assessoria, com o pessoal que trabalha com você, né, com os, como fala? Com secretários, se não organizar direito, vai passar os 4 anos, né, com essa dificuldade de fazer acontecer. Porque não é fácil administrar, não é uma cidade como Ponte Nova, uma cidade que vem evoluindo, crescendo cada vez mais e buscando prosperidade. E hoje o pessoal já não tem mais a paciência que tinha antes de esperar, de aguardar. Ah, vamos ver. Ah, beleza, vamos esperar. Não. A internet trouxe essa questão de ansiedade para todo mundo, né? Tipo assim, o pessoal quer as coisas para ontem, cara. E hoje a internet deu voz para todo mundo. Então, se tem alguma coisa ruim que não está te agradando, você vai falar. Você vai chegar e expor. Não tem que deixar para depois, né? E aí isso, né, de uma forma ou de outra, ou ajuda o governo que está trabalhando bem, ou atrapalha o governo que às vezes está querendo criar e não consegue. Entendeu? Então, resumindo, né, esse um ano deixou muito a desejar, né? E a gente aguarda que daqui para frente as coisas comecem a acontecer. Eu cobro muita coisa, Júnior, mas se o governo for analisar direitinho, sabe, as cobranças de uma pessoa que quer o bem da cidade, como eu quero, não é? Ela pega isso, cara, e faz acontecer, não é? Você é um cara crítico à cidade, você faz crítica construtiva à cidade, você quer que as coisas aconteçam. Se eu for um cara que sou prefeito e estou avaliando as suas críticas e vejo que tem fundamento, eu faço essas críticas acontecerem. Faz do limão a limonada, né? Exatamente, porque aí você não vai agradar só você, mas o público também que aguardou aquilo ali, sabe? Então é isso, rapaz. Eu acho que a política é uma construção diária, né?
e interligada também. A gente não pode menosprezar e desprezar nem quem faz crítica, porque de repente é a pessoa que vai ajudar a dar a volta por cima. Então, de 0 a 10? Tem que dar essa nota aí mesmo? Eu vou ficar no meio do caminho, 5. 5? É. Tá bom, beleza? tá na média. Já ajudou, né? Passa de ano. Já ajudou, né? Emerson, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no nosso Fala Comigo. Mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui. Sempre muito bom estar com você, Júnior, com toda a turma que te acompanha aí. E toda vez que a gente vem aqui, uma repercussão muito bacana, né? A turma comenta lá na rádio, a turma manda mensagem aqui falando que tá aí acompanhando a gente, né? Fala nisso, quer mais uma caneca aí, tá? Tá fácil, hein? Te dar o caneco do Alex aqui. Aí sim, depois nós vamos colocar um aí do DJ Emerson. Tá precisando, né? Mas a firma é mão de vaca, a firma não quer. Nós vamos fazer. Obrigado pelo convite, obrigado pela caneca. Tamo junto, tá, irmão? Valeu. Um abraço pra turma toda aí. Precisando, chama a gente aí, viu? Valeu, Fê. E eu conto com as suas críticas pra gente evoluir, tá? Vou começar a fazer meus videozinhos também. Isso mesmo, passa pra mim lá. Valeu, garoto. Esse foi Emerson Carvalho, vereador aqui da cidade de Ponte Nova. Valeu, moçada. Ótima semana para todo mundo.